Então, basicamente, todo mundo já viu uma torre de resfriamento, tá? Acho que vocês têm aqui o que a gente chama de ventilação forçada, porque a gente insere o ventilador, o ar que é aspirado pelo ventilador, ele é inserido por baixo de uma caixa fechada. A outra torre que vocês têm, que é o que atende lá o gerador, é o de tiragem induzida, que é o que está saindo ali por cima. A torre principal que vocês têm que cuidar aqui é exatamente as torres que estão lá na cobertura, porque isso é o que mantém o teu sistema de ar-condicionado funcionando. A gente, quando pensa em sistema de ar-condicionado, a gente pensa muito no chiller, a gente pensa muito nas selfies, mas, via de regra, a gente esquece do sistema auxiliar, que é essencial para que ela funcione. O chiller, ele vai ser o coração do teu negócio. Mas o sistema auxiliar, que é torre, bomba, tubulação e o trocador do condensador, são o pulmão da história. É aquela coisa que pode funcionar mal durante muito tempo, mas que em um momento que ele entrar em colapso, você para tudo. Se você não tiver torre, você não tem sistema de resfriamento, não tem o que fazer. E dentro da torre, se você não tiver ventilador, aí não tem o que fazer mesmo. O resto, o enchimento ruim, a tinta caindo, o bico que não está aspergindo a água direito, a tua torre vai funcionar pior, mas ela vai continuar funcionando. Vai ter perda de rendimento, mas não vai parar. Se não tiver ar, não tem o que fazer. Por quê? Porque basicamente o que a torre faz? Ela troca o calor da água que sai do condensador do chiller com o ar que você está inserindo ali dentro. Então, você precisa que esse tipo de coisa aconteça. Se eu só tiver água e não tiver ar, não adianta o enchimento estar perfeito, eu conseguir fazer uma distribuição perfeita, que não tem troca. Como é que a coisa funciona? O calor é sempre transferido da água que está mais quente para o ar que está mais frio. E essa transferência é a transferência do calor latente. O que é o calor latente? É exatamente aquela mesma sensação que a gente tem quando a gente sai da praia, quando a gente sai da piscina, que a gente está molhado, passa uma lufada de vento, a gente tem um resfriamento natural do corpo, mas a gente não perde água, a gente não perde nada, você só sente aquilo ali subindo. A torre funciona do mesmo jeito. O enchimento de contato, ele é basicamente a nossa pele. Então, na medida que eu saio de uma piscina ou que eu saio do mar totalmente molhado, eu estou com toda a minha área molhada. O enchimento de contato faz exatamente esse trabalho. Eu preciso que a área do enchimento esteja toda molhada para que eu possa ter a maior eficiência de retirada de calor. Como eu falei, o ciclo de resfriamento. A gente está sempre pensando daqui para baixo, que é a área do chiller, que é a área que gera água gelada, que é a área que efetivamente produz o trabalho de resfriamento do ar. Só que se esse lado daqui não estiver funcionando, eu não tenho o que fazer. Se a água que sai da torre estiver sendo bombeada numa vazão errada, e por vazão errada pode ter mais água ou menos água, não adianta, se tiver muita água, o teu condensador não consegue fazer a troca. Se tiver pouca água, ele também não faz a troca. Então, às vezes, a gente está vendo a temperatura da água na saída do condensador está subindo e assim, está faltando água, nem sempre, às vezes tem água demais. Então, é essencial que vocês conheçam os sistemas que vocês estão operando para saber se não teve aquela história, queimou uma bomba, não deu tempo da gente comprar a bomba certa, passamos no almoxarifado e pegamos uma que era mais ou menos a mesma coisa e botamos para rodar. Vai rodar? Pode ser que sim, pode ser que não, mas necessita ajustes. Então é essencial que nós, manutenção, conheçamos a operação e não só o resultado na ponta, do tá quente, tá frio. Tá? Por isso que eu venho falando, que a gente vem colocando. Eu não sei se algum de vocês chegou a ver algum vídeo nosso postado, mas eu falo isso recorrentemente. A gente precisa conhecer o sistema. A gente precisa conhecer essa área de utilidade, que é a torre de resfriamento, que é o componente principal, e que como ela está sempre em algum lugar de difícil acesso, ou ela está no telhado, ou ela está no subterrâneo, ou ela está no fundo da fábrica, nem todo mundo vai lá. É difícil, às vezes, a gente conseguir fazer com que a gerência, a supervisão, a direção saibam do que se trata e consigam entender a importância de manter
esse coitado aqui em boas condições de funcionamento. Porque eu posso ter o melhor trabalho de manutenção do chiller, eu posso estar com o fabricante aqui fazendo um trabalho bacana, fazendo a manutenção correta, seguindo todos os parâmetros. Se isso aqui falhar, teu sistema vai todo para o saco. E toda torre de resfriamento, independente dela ser forçada, dela ser induzida, dela ser tiragem natural, ele vai sempre ter isso que está aqui. É a estrutura da torre, que é a carcaça, que é aquilo que a gente vê, que é aquilo que todo mundo vê. O enchimento, aquilo que eu te falei, o enchimento faz analogia com a nossa pele. O enchimento é o que garante área de contato suficiente para que a gente possa fazer a troca térmica, para que eu consiga resfriar o teu sistema. O ventilador, que é o componente mais importante de qualquer torre. Como eu falei, todos os outros componentes, se tiverem danificados, se não tiverem em boas condições, a torre só vai render menos, mas vai continuar operando. Se eu não tiver ventilador, não tenho o que fazer. E qual é o grande problema do ventilador? É que na hora que ele quebra, aí não é a questão do quanto custa. Não tem para pronta entrega. Um rotor ou uma hélice podem levar entre 30 e 60 dias para serem fornecidos pelos fabricantes tradicionais, pelos fabricantes de hélice, por todo mundo. Então, na hora que isso aqui entra em falência, não é a questão do quanto vai custar. Não tem a preço nenhum. Os bicos, qual é a função do bico pulverizador? É eu distribuir a água que está retornando da torre pelo enchimento, para eu garantir que 100% da área do enchimento seja uma área molhada, seja uma área que vai estar em contato com o ar que está passando no contrafluxo. Toda torre também vai ter um eliminador de gotículas, que é o eliminador de gotas, que normalmente é aquela coisa que parece uma onda, a gente vai ver foto aqui, que tem a função de quê? Tem a função de garantir que o ar que está passando e esse calor que está sendo retirado, que eu só retire a água de evaporação, que eu não arraste água. Aquela coisa que é muito comum, você às vezes para do lado da torre e você para ali e você acha que está chovendo. Não, você olha para cima, o céu está azul, mas está caindo água em volta. Ou você olha na torre e tem uma poça em volta. Tem dois pontos que acontecem isso. Um, quando o teu eliminador de gotas está quebrado, está mal encaixado, está em condições inadequadas, ou quando você tem algum problema pela bacia. Toda torre também tem uma bacia coletora, que é onde eu vou recolher essa água que está resfriada. É de onde o sistema de bombeamento vai aspirar essa água para eu poder voltar para o condensador e fechar o ciclo. Como eu falei, essa é a torre que vocês têm hoje na rede. É uma torre ruim? Longe disso. Ela é fabricada em chapa e as minhas restrições hoje a esse fabricante são o tipo de tratamento que ele está dando para a chapa que ele está usando para a torre. Tá? Principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, principalmente numa torre instalada próximo ao mar. Então eu tenho tudo de ruim que pode acontecer numa estrutura metálica. Eu tenho salinidade com a maresia, eu tenho o produto químico que eu coloco aqui dentro como biocida, que via de regra é o hipoclorito de sódio, que é o cloro, porque é o mais barato para ser feito. Está errado? Não, não está errado. Ele pode ser usado. Só que isso também insere mais um complicador com a minha estrutura, com a estrutura dos rotores, que também são metálicos, e com a estrutura que eu tenho de distribuição. E como eu vinha falando, os componentes principais. Esse é o mais comum, que é um enchimento que a gente chama de tipo filme, que é a popular colmeia, que é o que todo mundo, ou a boa parte de vocês, já viu. E por que que ele tem essa cara? Você está vendo que ele é aletado, da mesma maneira que o motor elétrico. Para que é isso? Para aumentar a área de contato. Então, o objetivo desse tipo de enchimento, que é o que a gente usa sempre que a gente está usando uma água de concessionário, uma água que a gente sabe qual é a origem, e que tem uma dureza baixa, que tem um sólido em suspensão baixo, é o adequado. Por quê? Porque é o que eu tenho a maior área de contato por volume. Um enchimento desse pode ter em torno de 40 metros quadrados de área por metro cúbico de enchimento. Se eu passar para o outro, que é o tipo grade, eu vou ter 1/3 disso, ou
50% disso. É o melhor que eu tenho. Rio de Janeiro, usando concessionária, é o que a gente tem. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando isso for substituído, o tipo de material que isso vai ser usado, o ideal é que ele seja em PVC e seja em PVC virgem, por dois motivos. Você tem uma condição melhor, ele é mais leve e, principalmente, ele não pega fogo. O de polipropileno, ele é mais barato, mas tem o risco que, assim, toda semana uma torre de resfriamento pega fogo no Rio de Janeiro. E, via de regra, é porque é o seguinte, é só uma soldinha que eu precisei fazer no ventilador, é só uma soldinha que eu precisei fazer na estrutura da torre, é só um corte que eu precisei fazer ali. Qual é a vantagem do PVC? Ele não propaga chama. Então, ainda que caia uma borra de solda ali, ele vai descer e vai parar na bacia. O polipropileno é autoextinguível, ele só extingue depois que queima tudo. E na hora que um enchimento desse pega fogo, não tem o que fazer. A única coisa que você consegue fazer é resfriar a tua torre para não propagar o incêndio. O ideal é isso. Qual é a vida útil estimada de um enchimento desse? É de 5 anos, desde que ele seja bem cuidado. O que é ele ser bem cuidado? É aquilo que vocês estão fazendo, ou seja, pelo menos a cada 6 meses você lava e pelo menos uma vez por ano você desmonta a torre toda para você poder lavar o enchimento dali do meio. Torre de resfriamento para ar-condicionado, via de regra, tem 3 camadas de enchimento. Aí o que você consegue fazer? Você consegue lavar de cima ali pelo eliminador de gotas, você consegue lavar de baixo pela bacia. Você empurra para o meio. Então, às vezes, você olha a tua torre por baixo e você vê que a água não está caindo de maneira uniforme. Aí você vai olhar os bicos e os bicos estão todos ok. Provavelmente, o teu enchimento começa a incrustar e começa a juntar lixo. Então, é essencial que uma vez por ano você faça uma manutenção, programe uma parada para que você possa desmontar a tua torre. Para quê? Inclusive, para você poder inspecionar o enchimento. Você poder ver se ele está esfolhando, você poder ver se ele está incrustado. Até para que você possa programar um budget para substituição e que você não seja pego de calça curta. Hoje, o que eu entendi que vocês estão tendo de problema é só o resíduo de tinta que está indo para as bombas. Então, vocês ainda não estão com problema de enchimento craqueado, de pedaço de enchimento parando dentro dos filtros. Isso também é um negócio bastante comum. A outra coisa que é isso aqui. Tu vai falar de novo que esse troço é essencial? Vou. E isso aqui não tem na prateleira. Isso leva 30 a 45 dias para chegar. Então, se isso aqui arrebentar, estourar, andar, não tem o que fazer. A torre para e você tem que aguardar que isso chegue. O bico aspersor que vocês têm aqui nessas torres é tipo um cachimbinho desses, com pequenas variações. Tá? E qual é a função disso? É você fazer um leque na distribuição de água, de modo que os bicos colocados um ao lado do outro, eu tenho essa interseção de leque, para eu conseguir garantir que 100% do enchimento vai estar molhado. O objetivo único do bico é garantir a distribuição de água sob o enchimento. Então, o que às vezes acontece? Fiz uma manutenção na torre, o bico não era bem aquele, botei um bico parecido, aí quando você abre a distribuição, você vê que o cone ficou menor e que você vê que você tem espaços do teu enchimento sem água, sem estar molhado. Isso vai detonar o rendimento da torre, porque você não vai ter área molhada suficiente para trocar calor. O eliminador de gotas, que tem a função exata de se alguma água for arrastada, ou se eu tenho um pouco a mais de água no sistema do que deveria, ou se eu tenho um bico quebrado e estou jogando uma cachoeira ali para cima e o ar está jogando água para cima, ele para aqui, porque o ar vai fazer esse sentido, o ar com a água. Então, o que é a ideia? Que ele bata, que ele se condense aqui no meio e retorne, e não seja jogado para fora. Isso aqui é o que impede que fique chovendo no entorno da torre. E aí que são as nossas célebres, são os desafios para a gente. Tem perda de água, torre de resfriamento perde água, perde. A torre de resfriamento ela vai perder entre 0,5% e 1% da vazão circulante dela, que é exatamente essa taxa de evaporação, que é o que a gente tem que jogar para fora para poder fazer a troca térmica. O arrastamento é o que eu não quero que aconteça, que é aquela gotícula que está sobrando ali no enchimento, é aquela gotícula que está sendo arrastada de calor que não foi trocado e que eu tenho que reter no eliminador de gotas. Periodicamente, eu também tenho que fazer alguma purga, porque
Torre de resfriamento, ele é um lavador de gases. Então ele vai concentrando principalmente a poeira que está em suspensão. E por poeira, asfalto, terra. No caso de torres instaladas em gramados, aquele gramado bucólico lindo, se arrasta grama, se arrasta folha, se arrasta toda sorte de coisas aí para dentro e que vão aumentando a concentração de sólidos na torre, além da concentração natural dos sais da água. Não esquece que a gente está evaporando água e eu estou recolocando água. Embora seja uma água de concessionária, a dureza que está na água, cálcio, magnésio, isso não evapora. Resíduo de ferro, isso não evapora. Particulado sólido que decanta, isso não evapora. Então, periodicamente, se acaba fazendo uma purga. Ou o teu tratador faz isso, ou ele orienta você para fazer isso periodicamente. O que a gente tem que tomar conta? Tem que fazer a purga para eliminar os sólidos ou eliminar a concentração de sais. Isso não tem jeito, tem que ser feito. Agora, você tem que evitar ficar fazendo purgas constantes, porque você está tendo muito depósito de sólido. Se isso acontecer, vale a pena você começar a pensar no extrator de lama ou alguma coisa parecida, para eu garantir que esse material que vai se acumulando na bacia não seja arrastado para o teu trocador. Esse é o que de pior pode acontecer. Você abre o condensador do trocador para limpar e você acha de tudo lá dentro. Acha terra, acha barro, acha resto de sapato, acha o que for. Isso é o que a gente tem que evitar. Porque na medida que isso vai concentrando dentro do trocador, o approach do teu chiller vai para o saco. Ele vai para cima e você não tem o que fazer. Tá? Aí você diz assim... No caso aí já vai apresentando perda. Vai que você começa, o approach do chiller começa a subir muito, ele começa a render pouco, começa a gritar, começa a consumir mais energia, aí você diz assim, o chiller está ruim, nem sempre. Boa parte dos problemas que a gente tem em chillers estão relacionados ao sistema, torre, bomba, tubulação e trocador. E os problemas de qualidade da água, incrustação, principalmente águas que são águas muito duras, cálcio e magnésio são os mais clássicos, mas quando você usa água de poço, você usa água de rio, você pode ter muito ferro também, você pode ter uma alcalinidade muito alta. Corrosão das tuas tubulações e corrosão principalmente dos espelhos do trocador de calor. Você abre para limpar e você vê que o espelho está todo pipocado. Isso é muito em função de cloreto na água e muitas vezes em função da dosagem de biocida que o teu tratador faz. Dosagens de choque efetuadas com uma certa frequência vão trazer isso daqui. E do outro lado, quando você acaba não tendo biocida suficiente, eu começo a ter o biofilme, aquela coisa que a gente abre o trocador, enfia o dedo ali dentro e tem aquela lama. Tá? Aquilo ali é material orgânico. Qual é o resultado na ponta de um ou do outro? Você faz um filme dentro da tubulação do teu trocador e o rendimento do teu chiller vai pro saco. E aí o que a gente tem que fazer? Isso aqui é o mínimo que a tua manutenção precisa fazer, ou interna ou externa. Mas principalmente isso é aquilo que dentro daquela coisa que a gente tem pouquíssimo tempo para olhar ou para fazer, isso tem que ser feito. Você precisa ter um bom tratamento químico da água. E aí é o que eu falo, você tem que ter um tratador para chamar de seu. O que é um tratador para chamar de seu? É um cara que discuta contigo o que ele está fazendo e o que precisa ser feito. O que está sendo dosado, como é que está sendo dosado, se as árvores de teste estão instaladas para poder avaliar a corrosão e para poder avaliar a incrustação, se a dosagem está adequada, se as bombas dosadoras estão funcionando. Isso você tem que cobrar do teu tratador e tem que acompanhar isso junto com ele, porque senão não tem o que fazer. Limpeza regular da bacia, que é o que vocês fazem, tanto para poder fazer o controle dos sais que estão se acumulando, quanto do particulado sólido que se deposita no fundo da bacia. E isso aqui, cara, é o 00 que vocês precisam e não tem jeito. Vocês têm que ter uma bomba de graxa na unidade. Os mancais têm que ser lubrificados, que a não lubrificação do mancal com a bomba de graxa ali em cima do pino lubrificante vai ocasionar isso aqui. Ó. Isso aqui é o seguinte, o mancal falha, o rotor anda, bate na voluta, e vai pro saco. Isso aqui não tem o que fazer, tá? Isso aqui a gente já perdeu. Perdemos os eixos e perdemos os rotores, tá? Como é que evita isso? Cara, a vezinha por mês tem que seguir o checklist. Não adianta pegar o pincel e passar a graxa em volta do rolamento pelo lado de fora. Isso não resolve. Você só está gastando tempo de manutenção, você só está gastando insumo e você não resolve. A ausência de lubrificação vai parar nisso que está aqui. E o que é o pior? É, de repente, você está fazendo o trabalho,
Ah, eu estou lubrificando. Como é que você está lubrificando? Pô, estou pegando o pincel e estou passando ali. Cara, você está gastando tempo que você não tem, que você tinha que estar fazendo outra coisa, e o resultado na ponta vai ser isso aqui. Ó. Não é praga, não é assim, será que acontece? Eu não sei o quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Dever de casa, soltar ele ali em cima e ver o que sobrou de graxa ali dentro, limpar aquele troço, tá? Botar a graxa nova, bombar, para que isso saia lá em cima e recompor. Se não fizer isso, nós vamos ter esse tipo de coisa e em algum momento a gente vai ter essa conversa, ou comigo ou com alguém. Para a tua torre, faz um tratamento interno dela, hidrojateamento para tirar a tinta que está ali, e faz um tratamento com epóxi, um primer epóxi de alta espessura para a superfície úmida, e um acabamento em epóxi ou PU. O que acontece quando a gente fala de pintura? Pintura, você tem que pensar sempre que é um sistema de pintura. Tinta pode ser naval, pode ser aeronáutica, pode ser um inferno. Se você colocar uma tinta que não tenha boa aderência na chapa galvanizada, e se você não preparar essa chapa para receber a tinta que você vai fazer, é a mesma história do passar a graxa com o pincel no rolamento. Não serve para nada, você só vai jogar material fora. Quando você for fazer inicial, hidrojateamento, para soltar tudo que está ali saindo, escova rotativa, para acabar de limpar o resto, escova manual para limpar os cantinhos, escova de aço, lavou de novo, epóxi de alta espessura específico para chapa galvanizada e em cima disso uma tinta de acabamento. Se você não fizer isso, esquece. Você vai fazer qualquer outra coisa, é pagelança. E mesmo você fazendo isso, você tem que manter um esquema de inspeção, porque o que acontece? É pintura de manutenção. Eu não consigo fazer jato branco, não consigo fazer nada disso. Então vai aparecer um pitch. Qual é o trabalho da manutenção? É inspecionar para quando aparecer o pitch, o que você vai fazer? Vai lixar aquele troço, vai chegar na chapa de novo e vai replicar o sistema de tratamento. Vai aplicar o primer e vai aplicar o epóxi. A gente vem fazendo isso com essas bacias. O que se fazia via de regra? Vazou, vamos aplicar fibra. Depois que ficou molhado, velho, nunca mais isso vai aderir. Então a gente usa um mastique de fibra com resina para fechar buraco, para fechar trinca. Mas em cima disso se aplica um primer epóxi para superfície úmida. Por quê? Porque ele seca na presença de umidade. Dá para pintar em cima de uma poça? Claro que não, mas você secou, ela vai estar sempre úmida, ela vai estar sempre impregnada. A brincadeira não é a tinta é ruim, não, o sistema está errado. Quando você pensar em pintura para qualquer coisa, você vai pensar sempre num sistema de pintura. Como é que faz quando a gente bate com o carro, que o cara vai lá e dá arrumado? O cara não bota um primer por baixo? Senão não vai pegar. Se o cara só lixar e aplicar em cima da chapa, a tinta vai soltar por melhor que seja. Pode ser a original do fabricante. Então, uma das coisas que precisa estar no teu programa de manutenção é a inspeção da pintura. Porque isso aqui, na hora que ela começar a aparecer do lado de fora, o lado de dentro já foi pro saco. Não tem o que fazer. E na hora que aparecer o primeiro pontinho, você vai fazer imediatamente? Não, mas você tem que programar para fazer. Não pode para fazer daqui a 5 anos. Se fizer esse tratamento interno, você consegue garantir que você só vai ter que olhar para fora. Aí sim, apareceu, lixa e trata. Porque hoje, o tratamento inicial dos caras, ele não é bom. A gente faz análise vibracional deles, dos rolamentos, e existe uma grandeza na análise vibracional que é o GPP, né, que é a gravidade ponto a ponto. É um valor adimensional que vai de 0 a 2. 0, o rolamento está bacana, 2, ele está no fim de vida. Aí tem uns que a gente mede, dá 5. Cara, ele funciona de insistente. Então, o que é importante? Se vocês internamente já têm um programa de análise vibracional, mede pelo menos o global a cada 3 meses. Porque assim, isso aqui não desbalanceia de hoje para amanhã. Ele vai avisando, ele vai avisando, ele vai avisando, aí tu olha a torre e parece que ela está com Parkinson, ela está andando de um lado para o outro. Porque assim, o que são as duas maiores dores hoje desse sistema? Uma é vibração e a outra é lubrificação. Então assim, se você não tem gente, não tem como botar isso no teu programa, vale a pena, existem uns lubrificadores automáticos que você troca a cada 6 meses. Então, você espeta esse bicho ali e vai andando. E a outra, os sensores de vibração hoje ficaram baratos. O que você tem aqui é o que a gente usava no passado. Que o que acontece? Você seta ele para uma velocidade periférica determinada, passou dali, ele corta o ventilador. Ok, melhor do que deixar ele operar para voar. Tá? Mas hoje você consegue vir acompanhando essa curva de piora do teu equipamento. Então, assim, isso no passado, para você implantar o sistema, a implantação do sistema custava 50 pau. Aí você tinha uma dificuldade grande de convencer os outros.
Hoje os sensores custam R$ 800, cara. E você controla ele no teu celular. Tá? Você consegue conectar ele em Wi-Fi no teu sistema de controle, no teu BMS. Então, eu acho que é pouca coisa para a gente não ter. Não elimina a inspeção visual, não elimina o passar lá o dia a dia e, principalmente, o objetivo da gente estar falando isso é vocês verem o que vocês vão olhar. Não só passar pela torre, tem uma poça do lado hoje, tem uma poça do lado amanhã, no terceiro dia virou paisagem. Não é normal. Então precisa saber o que não é normal. Torre não vaza, torre não joga água por cima, torre não tem água saindo pelo ladrão. Aí você pede para comprar uma boia. Teu comprador não sabe o que é e você mandou comprar uma boia de nível. O cara te manda uma boia com um braço desse tamanho. Aí você monta lá, a boia não atua porque ela fica aberta o tempo todo, ou fica fechada o tempo todo. Tá? Então, isso é importante, de que você consiga olhar. Outra coisa, eu não consigo ver o nível da minha bacia aqui. Esse é um outro complicador. Então, eu preciso fazer inspeções. Uma das coisas que a gente vem fazendo e vem comentando, o que você faz? A gente passar a tratar essa bacia, bota um flange de caixa d'água nele ali embaixo e bota uma mangueira. Tá? Porque aí você consegue olhar. É 100%? Cara, você precisa desenvolver mecanismos. O que é o ideal? Você pegar o povo da instrumentação, não, vou botar um controle de nível eletrônico. Tá, mas você precisa da operação passar ali até para avisar, chefe, deu ruim. Porque você olhar e dizer assim, cara, o nível era para estar aqui, tá aqui em cima, tem água saindo para todo lado. Eu não vou dizer para você, a boia foi pro saco. Ou travou, quebrou, mas alguma coisa não está normal. Isso é o que a operação tem que ter no sangue. O que é o único cuidado? O enchimento rápido tem que ser tocado e ficar observando. Porque como o teu dreno e o teu ladrão está conectado no dreno, você vai descobrir que está vazando água quando você olhar a conta ou quando você fizer a medição do hidrômetro no dia seguinte. Mas aí já teve um dia indo pro ralo, literalmente. Então, é isso que eu estou falando. O que é importante? Aqui, o ideal é com a torre desligada, mas a tua torre funciona 24/7. Então, pelo menos, tira o ventilador de linha para você poder fazer a inspeção. Tem que dar uma olhada no ladrão. Tem que dar uma olhada na boia. Tem que ver se tem água acumulada na voluta do ventilador, tá? Que isso é o que apodrece as volutas. Tem um dreno lá embaixo? Tem, mas não é para ter água ali. Vai sempre ter alguma água? Vai. Na hora, principalmente, se o teu ventilador está controlado pela temperatura, na hora que o ventilador sai, você aumenta o respingo da torre e naturalmente tem alguma água que vai para ali. Mas isso tem que ser pouca coisa. Não pode você chegar ali e ter um excesso de água, até porque vai chegar um ponto. Se você tiver muita sujeira na torre, vai entupir o dreno. Aí você começa a fazer um chafariz. Você chega ali do lado, vê o ventilador jogando água para cima. Então, por isso que a inspeção visual é importante. Você chegou ali, tem água para cima? Gente, não é normal. O que é normal e o que é normal? Algumas torres têm dampers de bloqueio, que seria exatamente para isso, ou seja, o ventilador está ligado, ele vai deixar o damper aberto, eu estou jogando ar para cima. Desligou o ventilador, eu fecho o damper para evitar que esse respingo caia no ventilador. Os bancais estão lubrificados, tubinho ali está desobstruído, você vai espetar a graxeira ali, vai bombar e vai sair lá dentro do rolamento. Tá? Então, isso precisa saber isso. As correias da torre estão tensionadas, as polias estão alinhadas. Como é que eu vou ver se a polia está alinhada? Cara, uma régua de pedreiro, aquelas réguas de alumínio, de 2 metros, pelo menos com a torre desligada, você bater ali do lado da polia e ver se aquilo ali está alinhado ou se está muito fora. Está desalinhado, tem que programar para alinhar. Mas a inspeção, você vai levar, isso tudo que eu estou falando aqui, você não vai levar 10 minutos com a torre desligada. Para onde vai, no que não lubrifica e no que você começa a ter água acumulada dentro da voluta. Tá? Você começa a corroer o teu rotor. Mesma coisa, como é que a gente previne essa questão de corrosão? Quando a gente recebe o rotor novo, a gente faz um tratamento nele com epóxi, tanto com primer quanto com acabamento, eu garantir uma vida útil maior. Mas uma coisa é eu garantir vida útil maior, não é vida eterna. Ele precisa ser olhado e ele precisa ser mantido, precisa ficar limpo. Aquele sensor que está na torre do gerador, se tiver um aqui, você consegue entender que está andando e olha antes de chegar nessa bagaceira. Olhar a tensão, lubrificar o rolamento, ver o estado de conservação.
Estágio de conservação, isso é visual, tá? Se olhar se tem um ponto de corrosão, se tem alguma coisa, se o rotor andou no eixo, se o parafuso prisioneiro está fixado. Isso é olhar, é o basicão, tá? E com ela em funcionamento, medir a corrente dos motores. Corrente, tensão, que aí você consegue olhar pela placa, se ela está arrastando, se você tem um rolamento, por exemplo, mais travado, a corrente é 100, está em 130, na mesma condição, alguma coisa diferente aconteceu. Tá? Tem duas coisas que aumentam muito corrente de motor de ventilador. Uma é quando tem ar demais, ou seja, abriu um buraco no meu enchimento e eu não tenho mais perda de carga para poder dar uma compensada no que está ali, estou jogando mais ar do que devia, a corrente sobe. Estou com o rolamento travado, estou fazendo mais esforço do que eu faria, a corrente sobe. Então, assim, são coisas simples e que vocês já fazem. O que é o importante? Ao medir a corrente, ao medir a tensão, não só fazer a medida e fazer a anotação. Cara, ela 100, está em 120, que hoje? A gente tem que gritar mais antes de chegar no chabu. O teu aqui você não precisa nem remover o eliminador de gotas. Essas torres têm uma visita ali na lateral que permite que você abra e consiga inspecionar a condição dos bicos. Se olhar ali, tem inclusive plataforma de acesso, que vocês aqui é boa para isso. Você consegue chegar no ponto da visita ali em cima. É a visita que está exatamente acima do ponto de entrada de água. Na hora que você abre aquilo, você vai ver os teus bicos ali, bota a lanterna que você vai ter uma ideia boa. Essa torre eu não consigo olhar por baixo, ela está fechada, mas eu consigo olhar por cima. Então, se tiver um bico quebrado, se tiver um bico entupido, se você olhar para o filme d'água e você ver que tem ponto seco, que tem ponto que está muito encharcado, tem que parar para resolver. Ah, tem que parar na hora? Não, mas não pode esperar 6 meses para fazer. E aí vai aquela coisa, para semestral e anual. Drenar, para tirar lama, para tirar todo o resto que vai parar lá dentro, isso é o que vocês já fazem. Tá? Então isso aqui é só isso. Pode ser que você precise fazer isso com uma frequência menor, que você tem que fazer isso antes de 6 meses. Pode, isso vai ser função direta do lugar e da qualidade tanto da tua água quanto do teu ponto de irrigação. Então isso precisa ser adequado. Por que o plano de manutenção, cada plano é diferente em função de cada instalação? Porque as instalações são diferentes, cara. A realidade das instalações é diferente. Então, se eu tenho pouca mão de obra para fazer uma coisa dessa, tá vendo ali, ó, pelo menos semestralmente, você fazer uma análise vibratória dos conjuntos de vibração. Se você não tiver um sensor para monitorar em tempo real, e aqui é legal você monitorar, não é só você fazer um liga-desliga, que você tenha uma ideia de qual é a evolução dessa vibração. Porque olhando para a evolução, eu consigo saber se está desbalanceado, se está desalinhado, se eu tenho um problema de fixação que ela está tentando andar, e consigo atuar antes que chegue naquela moção dos horrores que vocês viram ali. Você vai correr também? Sempre. Sempre. Toda vez que você olhar, correr, você vai olhar mensal, você vai olhar trimestral, você vai olhar semestral, você vai olhar anual. Abriu a torre, bate uma régua ali para ver se o motor andou, bate uma régua ali para você ver se o mancal andou. Tá? Antes até de fazer qualquer outra coisa para buscar um alinhamento melhor, mas pelo menos você tem uma ideia de assim, cara, tá diferente. Se olhou, a tua correia tá torcida. Você olha, tem 2 correias esticadas e tem 2 batendo. Né? Tá? Isso aí, assim, não precisa de um instrumento. O instrumento é esse aqui. Tá? Agora a gente precisa saber o que a gente vai olhar. Tá? E aí aquilo que eu falei, ó, é essencial, cara, que a gente desmonte o enchimento, que a gente desmonte o eliminador de gotas. Para ar-condicionado, principalmente para eu conseguir ver o estado daquela camada do meio. Tá? E dependendo da qualidade do teu enchimento, quando você tentar desmontar, ele vai desfolhar. Então, que são os impedimentos que eu vejo sempre? O meu custo. 1 metro cúbico de um bom enchimento de contato, tipo filme, está na faixa de R$3.000. A torre tem 20 metros cúbicos. Tá? A segunda é onde é que você guarda 20 metros cúbicos de enchimento. A gente sempre tem um problema grande de espaço físico. Então, por isso que eu falo que se você mantiver as inspeções,
E se você mantiver as inspeções regulares, você sabe que, pô, cheguei no fim. No fim não quer dizer que eu tenho que parar agora. Significa que no ano que vem eu não consigo desmontar. Então eu tenho 6 meses, um ano, para eu preparar a substituição. Eu fazer a aquisição, preparar a parada e assim, arranca um, joga fora e bota outro. Mesma coisa, você está com poeira, você está com sólido de suspensão. Ele ficou úmido, soltou barro, soltou lâmina, soltou um monte de coisa. Se você não fizer a limpeza periódica dele, ele vai desbalancear. Tá? Então é limpeza. Você faz com geladeira. O que você faz com o congelador da tua geladeira? Você limpa. Tá? Torre é a mesma coisa. Se você mantiver o equipamento limpo e lubrificado, a chance dele te deixar na mão diminui muito. O que a gente vende? A gente não vende manutenção. A gente vende disponibilidade do ativo que a gente cuida. No caso de um hospital, uma torre dessa parada, um sistema de ar-condicionado parado, significa que o CTI não pode ser ocupado, significa que o centro cirúrgico não pode ser usado, significa que os quartos que são usados para os pacientes não podem ser usados. E aí a pergunta, e o que a gente tem que saber é quanto deixa de entrar a cada dia que a gente não tem esse equipamento funcionando. Essa é a argumentação que a gente tem que usar para que a verba seja disponibilizada. Manutenção só é custo se ela não estiver colocada no preço do negócio. E via de regra, principalmente esse sistema que eu estou falando, o chiller, ainda tem todo mundo na cabeça o seguinte, não, o chiller tem que ser cuidado, porque sem chiller não tem ar-condicionado. Verdade, mas só com chiller você também não tem ar-condicionado. E esse sisteminha, que é o que eu chamo de pulmão da instalação, ele frequentemente é negligenciado. Ou porque a galera não saca o que isso vai acontecer, ou porque não acredita que vai acontecer, e principalmente porque você não vê aonde a torre está instalada. Eu costumo brincar que eu digo que a vida da gente é vida de tartaruga ninja, porque essa coisa ou está no telhado ou está no subterrâneo, ninguém vê. É difícil você pegar teu chefe pela mão e dizer assim, chefe, vem comigo, vamos lá dar uma olhada, porque aquilo ali está andando. Dá uma olhada que aquilo ali vai voar. E aí quando voa ou quando para, a gente escuta aquela maldita frase que é a que eu odeio. Porra, tu não viu isso? Eu posso não saber o que está acontecendo, mas eu tenho que ter essa percepção para avisar. Por isso que eu falo que assim, o mais importante da manutenção é a operação. É quem liga e desliga, porque é quem está lá todo dia. É quem está passando por ela todo dia. Então, é isso que eu estou falando, essa percepção do cara passar, pô, tem uma poça, isso virou paisagem? Não pode. Tá, deu passar, eu estar ouvindo que tem água saindo pelo dreno? Não pode. Tá, gente, o que eu tinha para falar era isso. Não sei se isso foi de utilidade para vocês. Muito bem. Sim. E meu contato está aí, fiquem à vontade.